o automobilismo brasileiro e o mundial são uma farsa porque não são criados para revelar pilotos ou são de verdade? Esse assunto nunca foi falado, mas você vai escutar isso agora. E só aqui, porque eu falo o que o automobilismo precisa ouvir e entender e o que ninguém falou até hoje nesse esporte. Antes de você perguntar qualquer coisa, tá? Meu nome é João Palazzo, eu estou no automobilismo desde 1991 como piloto. Estou um tempinho parado já, mas piloto nunca é ex-piloto. Hoje eu sou empresário. Nos últimos 20 anos eu estudei muito exaustivamente o esporte e o automobilismo em si como esporte. Não o automobilismo lá dentro do box, acerto de carro, essas coisas que a gente adora como piloto, mas o automobilismo como esporte. E onde ele erra, no que ele errou, por que ele não revela pilotos, por que de um monte de coisas no automobilismo ser feita da forma errada. E eu vou tentar passar um pouco aqui nesse vídeo para você, então você fica até o final, tá? E uma coisa que eu já te peço, compartilha esse vídeo com a galera do automobilismo. Isso aqui precisa ser ouvido. Por quê? Porque a gente precisa começar a mudar a nossa mentalidade dentro dos boxes para que isso reflita no esporte e nas mudanças que o esporte tanto precisa. E eu posso te garantir uma coisa, talvez o esporte, entre todos, hoje, que precise de mudanças, seja o automobilismo. Porque o automobilismo ele vem com o mesmo projetinho de esporte há 70 anos. Onde o quê? Basicamente, como é que funciona? Piloto banca todo o esporte junto com a sua família. Se tornou uma máquina de derreter patrimônio de família, como aconteceu comigo, lá na década de 90. Meu pai gastou uma fortuna de dinheiro com o automobilismo e depois, na hora de subir o degrau, isso não valeu de nada e eu sei que isso acontece com você e aconteceu com todos os meros mortais nesse esporte. Por que aconteceu isso? Porque o automobilismo é feito de forma errada. Automobilismo é um esporte ao contrário, como eu costumo falar. O que é isso? Ele existe porque o atleta banca a existência dele. E isso é pra lá de absurdo, porque não é compromisso de atleta bancar a existência de um esporte. O esporte tem que existir por si só e o atleta é uma peça dentro desse esporte. Se o atleta tem que bancar a existência do esporte, significa algo gravíssimo, que o esporte não conseguiu se construir de forma sustentável, porque ele precisa do dinheiro do atleta. Então o automobilismo ele sempre foi um esporte que, em vez dele olhar para o talento, ele olha para o bolso do pai do piloto, quando está começando. E a gente vê isso até lá na Fórmula 1, porque até muito pouco tempo atrás, antes da introdução do teto de gastos, era super comum piloto chegar na Fórmula 1, pagar para entrar na Fórmula 1. Na Fórmula 1, que é o degrau mais profissional que existe. E a gente ainda tem hoje o Stroll, que não tem como comentar muito, mas é o cara que está lá pagando, né? E isso passa muito a barreira do absurdo. Que brincadeira de mau gosto que é essa com os pilotos, com você, pilotinho de kart, que está aqui com seu pai, com a sua família, derretendo dinheiro em cima desse esporte. Isso não pode ser assim. Só que a gente não vê nenhum movimento dentro do esporte para que isso mude. E agora, pilotos, tá? Se você acha que isso é culpa só da federação, vamos culpar a CBA, vamos tacar pedra. Não, não, não. Piloto e pai de piloto e equipes também têm sua culpa nisso. Por que que nós, pilotos, nunca paramos e cobramos isso? Não, olha aqui, federação, a gente não quer desse jeito. Desse jeito aqui não serve para nós. Nós queremos esse modelo de projeto aqui, ó. É isso aqui que é o certo. Nós queremos desse jeito. Se não for desse jeito, nós não vamos colocar nosso dinheiro aqui. Somos nós, pilotos, que sustentamos toda a cadeia esportiva. E o piloto de kart principalmente. Aqui eu vou entrar depois num outro assunto até mais delicado, que o piloto de kart que está aqui na base sustenta um topo, que é 1% aqui em cima, onde estão empresas multibilionárias que não desce o dinheiro delas para ajudar a base. Isso é outro absurdo. Só sobe o dinheiro da parte mais fraca, da parte mais pobre do negócio. Entendeu? Mas voltando ao assunto, como é que nós nunca cobramos isso? Como é que nós nunca falamos, nós queremos esse modelo de projeto? Execute ou nós não vamos colocar o nosso dinheiro aqui, porque aqui entra um problema também. Quando você fala isso, um monte de piloto não dá conta de sustentar. A hora de alinhar no grid é a sua força de negociação, porque toda corrida, toda federação precisa de piloto no grid. E aí você vai lá e alinha
Mesmo as coisas estando mal feitas, mesmo as coisas sendo feitas erradas, mesmo você sendo a parte que mais prejudicada e a parte que banca tudo e não leva nenhuma fatia desse bolo para você. Os pilotos simplesmente não têm essa coragem de chegar na hora e falar, ó, nós não vamos alinhar, tchau. E ainda quer ir além, se mesmo assim federações quiserem contrapor ou brigar com pilotos, ainda assim os pilotos têm mais força, porque no Brasil existe lei que te permite qualquer pessoa, qualquer associação, abrir uma entidade esportiva regulamentada por lei, tá? Essa é a Lei Pelé, inclusive, você já deve ter ouvido falar, que permite que aquela associação possa regulamentar e promover eventos esportivos daquela modalidade. Então isso aqui não é restrito a só a federação ou a federação é dona do esporte, de forma alguma. Por lei, você pode abrir um clube e você pode fazer corrida de kart, tranquilamente. Entendeu? Você pode regulamentar a corrida de kart, você pode fazer regulamento, você pode criar comissários, treinar comissários, você pode fazer isso, por lei. Por que a gente não usa isso a nosso favor? Eu não estou falando para a gente ir criar uma associação e sair fazendo corrida, porque claro que é difícil fazer isso, mas exigir de onde nós temos que pagar para que nós sejamos pilotos, que seja feito um projeto minimamente viável. Deixa eu falar uma coisa para vocês, mais uma coisa, que nunca foi falado no automobilismo. No automobilismo, o atleta é cliente do esporte. Já entendeu isso? Você é cliente do esporte. Ou seja, você paga tudo e não leva nenhum benefício. Eu tenho certeza que você é cliente de muitas outras empresas, de muitas outras coisas na sua vida. A gente é cliente de uma operadora de celular, a gente é cliente de um posto de gasolina. E onde você é cliente, quem é que manda? O cliente que paga. E por que no automobilismo não? A gente paga toda a conta, um dinheiro nosso sobe lá para um topo, onde está bilionários que não têm compromisso nenhum com a base, não sabem nem que você existe, e pronto, e fica por isso mesmo. Então, eu estou começando esse canal, eu estou começando a falar sobre isso, eu tenho muita coisa para falar. Se a gente for parar para falar de automobilismo e as coisas que eu estudei nos últimos 20 anos, as coisas que eu trouxe para o automobilismo, digamos em termos de conhecimento, e aplicabilidade ao automobilismo nos últimos 20 anos, a gente fica aqui uns 7 dias, mas é isso que eu quero ir fazendo nesse canal. Isso aqui é para te abrir o olho, tá? A gente precisa mudar. Senão a sua chance, ela é praticamente nula, para não falar negativa, nesse esporte. E não se iluda, mesmo aquele pai que está ali no cartódromo e ele tem dinheiro, mesmo o rico que tem dinheiro no cartódromo, quando chega a hora desse filho subir o degrau, o dinheiro dele fica pouco perante o tamanho do universo que ele vai ter que enfrentar. Então o automobilismo, ele tem que passar a ser construído para revelar o atleta, para acender o talento. Ele tem que ser focado no talento do piloto, tá? Todos os esportes da década de 80 para cá, que tiveram uma ascensão muito grande, que cresceram muito em tamanho, eles fizeram uma única coisa em comum, e eu estudei vários esportes que fizeram isso, que fizeram essa mudança, uma curva de crescimento muito grande da década de 90 para cá. Eles fizeram uma única coisa, sabe o quê? Colocaram o atleta no centro do esporte, e não o atleta bancando o esporte, como é o automobilismo. O atleta tem que ser o centro do esporte. Quando o atleta é o centro, aí você promove a ascensão do talento, que é o certo. Esporte existe para revelar talento. Lá na essência é o quê? É isso. Talentoso tem que subir. Tem que ter degraus para cima que o talento dele garantam que ele suba para lá. E não o dinheiro dele. Porque quantas vezes a gente já viu isso? Tenho certeza que você vê isso todo dia. Eu vi durante anos e vejo até hoje que o garotinho que ganha corrida contra o garotinho que anda em sexto, sétimo, oitavo, na hora de subir a categoria, o que ganha corrida não tem mais dinheiro e o outro é o filho do milionário. Qual que vai subir? O outro. Tá certo? Não tá. Claro que não tá. Por que que o talentoso não teve garantido pelo modelo de esporte feito, criado? Aqui sim é responsabilidade de federação fazer isso, tá? Federação existe para promover o esporte, não é só para receber taxa, tá bom? Como é que o menininho que ganha corrida não teve garantida a ascensão dele pelo talento dele? Então, começando a virar essa chave, o automobilismo precisa mudar de posicionamento. A gente tem que iniciar esse movimento. E eu começar a trazer isso aqui para conteúdo, e a escolha do YouTube aqui foi proposital, porque eu posso falar conteúdos mais longos. Todos vocês que virem o meu vídeo, eu estou autorizando fazer cortes e divulgar nas redes sociais de vocês. Aliás, até peço,
façam mesmo, porque a gente precisa falar, o automobilismo precisa entrar nesse circuito de mudança e colocar o piloto como centro do esporte. Chega da gente bancar toda uma cadeia esportiva, onde lá em cima você tem bilionários que estão lá e não tem nenhum compromisso com a base. E a base está aqui sofrendo, derretendo patrimônio de famílias em cima desse esporte, por amor ao esporte, e não tem absolutamente nada em troca. Compartilha esse vídeo, curte aqui, porque o YouTube distribui ele mais, e manda ele para o máximo de pessoas do automobilismo que você conhece. Pode divulgar, está autorizado, eu estou autorizando, divulgar a minha imagem, fazer corte, pode fazer do jeito que você quiser. Beleza? Esse é só o primeiro.